Uma das coisas que a gente pode melhorar desperdício é pensar que se determinada matéria-prima, ela vai ser utilizada, ela vai ser adequadamente utilizada em serviço de alimentação, e eu vou melhorar esse raciocínio para vocês. E ficava próximo da validade sempre. No restaurante que eu trabalhava, salame. O salame só saía na pizza de salame. E o salame, pelo meu fornecedor, eu não podia comprar um salame. Eu tinha que comprar muitos salames. Então, eu tinha meio que uma obrigação de comprar muito salame. O salame, a pizza de salame, não saía. Daí, sempre eu tinha que fazer pizzas de salame para o lanche dos colaboradores, ou a gente fazia alguma coisa com salame, porque nunca a gente conseguiu utilizar aquela quantidade de salame. Nunca. Então, a gente teve uma conversa com os proprietários e resolveu tirar o salame do cardápio, porque era um prato que eu precisava de um fornecedor específico, era um prato que eu precisava comprar uma quantidade a mais do que eu precisava, e era um prato que eu não tinha saída. Então, existem alguns produtos, existem algumas preparações que você deve se questionar se você deve ter no seu estabelecimento, porque tendo esse produto você vai ter desperdício. Porque todo o aparato para você ter aquele produto é um aparato dispendioso. Seja para você comprar mais do que deve, seja para você armazenar, ou você não vai utilizar suficientemente e você vai... E aí, Jamila? E você vai desperdiçar. Tiveram sim outros produtos, além da pizza de salame, que eu pedi para retirar do cardápio e foi aceito. Porque a gente contra-argumentou que sempre os insumos a gente tinha que dar outro fim que não fosse para fazer os pratos, porque não tinha saída. Pastel de calda de chocolate com cereja. Não saía. Então, eu comprava um balde de cereja gigantesco, era um balde caríssimo, daquelas cerejas que normalmente o pessoal coloca em cima de sorvete, e aquele pastel de calda de cereja não tinha saída nem no P, nem no M, muito menos no G. E além disso, a ficha técnica desse pastel era uma ficha técnica defasada. O pastel ele estava com preço muito abaixo do que deveria estar, logo, era tudo errado naquele pastel. Lucro baixo, pastel que não saía, insumo que só ia para aquele pastel e, além disso, o desperdício, porque aquelas cerejas elas não eram utilizadas. E daí eu tinha que fazer algum lanche, alguma coisa para essa cereja ou para esse produto ser utilizado antes do prazo de validade dele chegar. Então, assim, vocês também têm que ver, quando estiver junto com o estabelecimento, que existem produtos que às vezes não valem a pena ser comprado. No Sushi Bar, eu tinha produtos de grande desperdício. Atum. É muito raro a gente ir para um sushi bar e querer um sushi de atum, um temaki de atum ou até mesmo um sashimi de atum. O atum, ao contrário do peixe branco, que normalmente a gente compra e o pessoal gosta muito, que é o robalo, ele não é tão gostoso e ele não é tão bem aceito pelos nossos clientes aqui em Fortaleza, como óbvio o salmão. O atum, ele se estragava, por quê? Porque eu estava vendo que os meninos do sushi, eles estavam pedindo mais peixe do que o salmão, do que era utilizado no sushi. Então, eu comecei a fazer um controle do sushi da seguinte forma: eu conseguia ver em sistema quanto de peixe saía, e daí eu conseguia ter uma ideia de quanto de peixe eu deveria abrir para cada dia da semana. Até mesmo esses peixes que a gente compra em filé, como o atum, como o robalo, a gente ainda tem uma barrigada, o atum tem uma parte meio fibrosa, mesmo sendo um filé, que tem um fator de correção alto. Então, a gente compra filé de robalo, a gente compra filé de atum, mas a gente tem uma perda de partes fibrosas, que a gente chama de barrigada, muito grande. Então, eu peguei esses fatores de correção,
E eu comecei a ver, a partir de fichas técnicas, eu conseguia ver isso em sistema, as saídas desses peixes. E daí eu consegui organizar por dia da semana quanto de peixe os meninos deveriam limpar. Porque o que aconteceu no restaurante que eu trabalhei, em outro que eu trabalhei também, que é um restaurante também classe A aqui de Fortaleza, é que os sushimens eles queriam abrir 4 peixes na segunda-feira para eles não abrirem mais peixes depois de 3 dias. Queriam não ter trabalho durante um bom tempo da semana. E a gente sabe que sushi é um produto altamente perecível e ele precisa estar sempre fresco. Então, eu consegui saber quanto de peixe o sushi bar precisava abrir. Na segunda-feira, por exemplo, eles só abriam um salmão. E quando eles abriam um salmão, aquela quantidade de salmão dava para a segunda-feira e também dava para ficar gordurinha para quando, se um cliente chegasse às 5 da tarde, às 4:30 da tarde, eles pudessem servir um sushi. E daí eles tinham tempo, eles sempre trabalhavam em dupla. Aí dava tempo para esse salmão ser aberto para dar continuidade ao serviço. Então, segunda-feira eles abriam um salmão, terça-feira eles abriam um salmão, quarta-feira 2 salmões, às vezes um, mas como tinha muito jogo de futebol, eles abriam 2, quinta-feira 3, sexta 3, sábado 3 e domingo 2. A gente começou a fazer esse estudo porque a gente não aguentava mais ver muitos filés dentro da geladeira para eles não terem mais trabalho de abrir peixe, de limpar peixe, e daí a gente jogava quilos e mais quilos de salmão no lixo.